Olá, meus amores! Como prometido, né? Eu iniciei o nosso projetinho aí falando sobre abuso sexual. O primeiro videozinho, se você não assistiu o videozinho de introdução, vou deixar aqui ele para vocês. E o vídeo desse projeto que eu mais quis fazer, o primeiro videozinho que eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês é sobre como evitar o abuso sexual infantil. Vamos começar já desse princípio, né? Evitar completamente não cabe a nós, pais, né? Mães e pais aí, infelizmente. Mas nós podemos instruir muito bem os nossos filhos a respeito da sua própria sexualidade, evitar que o abuso tenha frequência, né? Ou evitar, às vezes, até que ele aconteça. Também puxei as pesquisas mais recentes que constataram que, vou ler aqui para vocês. Pesquisas conduzidas pelo Centro de Controle de Doenças estimou que aproximadamente 1 em cada 6 garotos e 1 em cada 4 garotas são abusados sexualmente. Ou seja, os números são muito grandes. Outro dado constatado foi que aí apenas 10% dos abusadores eram desconhecidos da família. Ou seja, 90% era algum conhecido. Quando eu decidi trazer esse tema aqui, eu quis dar uma pesquisada aí nos relatos de crianças que sofreram também o abuso sexual para ter outras referências, né? E teve uma menina que me chamou muita atenção, que no caso dela ela conseguiu evitar que o abuso fosse frequente, né? Ele aconteceu somente uma vez. Por quê? Porque os pais dela sentaram com ela e conversaram: olha, filha, aqui não pode tocar, aqui no bumbum, né, na pepequinha. É importante aí você mostrar para o seu filho, ele saber onde né, a menina saber onde é a vagina, aí você pode dar um apelidinho mais carinhoso, né, uma pepeca, pepequinha, enfim, o apelido que você quiser dar. O bumbum, né, o popozinho, pro homem o pipi. Se alguém tentar tocar esses lugares, você não deve permitir que isso aconteça. Se alguém tentar também, você deve relatar isso para a mamãe, para a professora da escola, alguém da sua confiança, né? Não importa se essa parte, eu achei muito importante da conversa, que ela falou o seguinte: não importa se for o papai, se for o titio, não importa, a gente te ama mais do que tudo e a gente vai fazer de tudo para te proteger. Uma coisa que não estava nessa conversa, mas que eu também acho muito importante a gente falar para os nossos filhos é sobre ameaças, né? Normalmente os abusadores, eles costumam ameaçar as crianças: não conta porque senão eu vou fazer alguma coisa de ruim para sua mamãe ou para você. Então você pode falar para a criança que qualquer tipo de ameaça que a pessoa fizer para ela, essa pessoa ela está mentindo. Que não importa o que aconteça, você aí mãe ou você aí pai, sempre vai acreditar na criança e sempre vai conseguir protegê-la. É muito importante a criança aí, ela sentir firmeza nas suas palavras, para ela se sentir segura em te contar. Então, vocês aí, papais e mamães, os números ainda de abusos sexuais que acontecem são muito grandes e eles podem ser evitados. Conversem aí com os seus filhos a respeito de sexualidade desde pequenos. Eu dei uma olhada em vários artigos, né, para tentar ver qual idade os psicólogos aí aconselhavam você a falar com os seus filhos, e eu vi uma média e a maioria relatava alguns 4, outros 5, outros 6, 7, dependendo, acho que da sua percepção. Eu acho que vai muito do pai e da mãe se sentirem seguros para conversar com a criança, né? E quanto antes, né, acho que a partir aí dos 4 anos, você conseguir ter essa conversa com o seu filho ou com a sua filha, melhor. Aí você pode falar: mas e antes disso? Antes disso, realmente, a gente tem que ficar de olho nos nossos filhos, nas nossas filhas. Importante relatar esse caso dos filhos, gente, porque o menino eu acho ainda um pouco mais complicado. Por quê? O menino, quando ele sofre abuso sexual, a maioria das vezes isso é tratado como algo normal, né? Se é depois aí dos 8, 9 anos de idade, a gente costuma não dar muita importância. Ah, ele é menino, né? Não, tem que aprender, tem que ser macho, tem que, né? E não é isso.
né? Na minha opinião, eu vou falar pra vocês, esse é o grande erro, né? É aí que a gente começa a criar abusadores, porque a gente relata para aquela criança que aquilo que ele sofreu é algo normal, é algo comum, não tem importância, né? Ele só te tocou ali, você é macho, né? Não tem problema nenhum. Então a gente vê aí uma grande falta de informação a respeito de sexualidade, né? As pessoas elas não falam, as pessoas não discutem, elas não falam sobre sexo. Eu recebo aqui mães, né? Ainda recebi agora essa semana uma mãe que a filha estava se tocando e ela, não filha, aí não pode, aí vai fazer dodói, aí não pode pegar. E não é assim, você tem que deixar a sua filha e o seu filho se explorarem, mas você tem que deixar bem claro para eles que eles podem fazer isso. Outras pessoas, por enquanto, não. E a frase é que essa menina ela me marcou demais, né? A conversa que os pais tiveram com ela. E a frase que me marcou muito, né? Que foi feita por parte da mãe, foi a seguinte: ninguém pode te tocar aqui por enquanto, até você crescer e a gente ter novamente uma conversa a respeito disso. Claro que você vai falar aí com as palavras que o teu filho vai entender, né? Mas é importante também você, né, falar isso pra criança, né? Porque você também não pode chegar e tentar traumatizar essa criança. Ninguém pode tocar aqui, você nem ninguém não pode tocar aqui, ou a criança vai tocar e dar um tapa na criança. Isso não é educação sexual. O que acaba acontecendo com mães que batem na filha ou no filho quando eles estão se tocando? A criança, se ela recebe o abuso, ela não vai querer contar pra mãe, nem pro pai, nem pra ninguém, porque pra ela aquilo é errado. Então ela não pode falar pra ninguém, porque senão ela vai apanhar de novo. O diálogo ele é muito importante aí nessa relação de pais e filhos. Conversem com os seus filhos a respeito de sexualidade. Não é a respeito de sexo, as crianças elas entendem. E tem muita gente aí que acha que, mas meu filho não vai saber. Gente, as crianças elas têm uma percepção muito grande, tá? A gente que acha que não entende, mas eles dão às vezes de 10 a 0 na gente. Teve uma colega minha que relatou, né, que ela sempre conversou muito com o filho dela. O filho dela tem apenas 4 anos. E ela sempre conversou muito: filho, se alguém ficar te olhando demais, né, você se sentir mal, se sentir triste, ou se alguém tentar pegar, que teve um que ela falou que eu achei muito legal também, se alguém tentar pegar no seu pipi ou no seu bumbum, grita, corre, mas não deixa essa pessoa pegar. E como ela teve essa conversa com o filho dela, né, esses dias atrás eles foram descer na escolinha e ele falou pra mãe dele: ô mamãe, você não desce comigo, não me leva até o portão, porque tem um cara ali que ele fica me olhando demais. Então, gente, as crianças elas percebem, elas sabem do que estão falando. Um outro caso que eu vi também, de uma menina que ela sofreu abuso sexual na escola, e contou para os pais, né? Os pais acreditaram nela e foram conversar na escola. E daí eles descobriram uma série de relatos. E dentre esses relatos, um menininho de 3 anos costumava relatar para os pais que o cara tocava nele e fazia ele tocar no rapaz. E os pais não acreditavam, porque achavam que a criança estava mentindo. Então, gente, confiem nos seus filhos e façam os seus filhos confiarem em vocês também. A gente pode evitar muito, a gente pode mudar esse padrão que segue aí na nossa sociedade, né? São muitos crimes, né? Eu acabei de ler aqui pra vocês as estatísticas, né? São muito altas ainda. E a gente, com tanto de informação que a gente tem, já dá pra gente mudar esse quadro, tá? Cabe a você aí, mãe e pai, terem mais segurança na sexualidade de vocês, busquem, se informem por que vocês se sentem desconfortáveis, né, para falar sobre esse assunto, que é algo tão natural, que sexualidade é algo que toda pessoa tem, pode estar fazendo sexo ou não, né? E você aí, mamãe e papai, que assistiu esse vídeo, compartilhem aí com outras mamães e outros papais, vamos nos informar, vamos proteger os nossos filhos, só cabe a nós. Um beijo!